Boa noite, Mistérios Ocultos. Meu nome é Rafael. Moro em São Paulo. O relato que vou contar para vocês aconteceu comigo quando eu morava no estado de Minas Gerais, perto da cidade de Água Comprida, em uma pequena chácara, aonde eu tomava conta. Isso foi no ano de 1995. Era por volta de 00:30. Estava eu e minhas irmãs, Ana Clara e Ana Flávia. Todos nós já estávamos dormindo, quando acordei com os latidos de meus 3 cachorros. Eles estavam muito bravos. Estavam brigando com algo muito grande do lado de fora da casa. Ouvindo aquela bagunça, decidi olhar pela fresta da janela. Foi quando eu vi aquela criatura negra dos olhos amarelos, rosnando e brigando com meus cachorros. Aquilo dava mordidas e patadas em meus cães. Arremessavam eles de um lado para o outro, como se não fossem nada. Mas mesmo assim, eles voltavam e atacavam aquela criatura. Comecei a perceber a verdadeira intenção daquela criatura. Observando bem aquela situação, percebi que aquela fera queria chegar até a porta de minha casa. Nesta hora, meu coração disparou, pois eu sabia que se aquela fera chegasse até a porta de minha casa, ela iria derrubá-la com facilidade. Comecei a me desesperar, porque eu não tinha nada para me defender e nem para defender minhas irmãs, que estavam dormindo no quarto ao lado. Graças a Deus, meus cachorros conseguiram afugentar aquela fera. A fera se afastou e ficou olhando em direção à minha casa. E ficou ali, observando, como se procurasse algo. E foi quando aquela fera olhou para a janela que eu estava. Parecia que ela sabia que eu estava ali, em pé, olhando para ela. A fera deu um rosnado, mostrando os dentes e as suas garras, e correu para o meio da escuridão. Não consegui ver mais nada e desmaiei. Acordei com minhas irmãs me chamando e perguntando o que tinha acontecido, porque eu estava ali, caído no chão. Fui recobrando a consciência e me lembrei de tudo, daquela fera de olhos amarelos. Achei melhor não dizer nada para elas. Disse que eu tinha passado mal e ficou por isso mesmo. Mas eu sei o que eu vi. Aquilo era um lobisomem. Ou melhor, é um lobisomem. Boa noite. Lobisomem no sítio. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita, e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina, junto com meus pais e minha irmã. Estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito.
noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia canto de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeira no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram para uma casa vizinha, para um banquete da roça, com porcos assados, saladas, milho verdes, bolo, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando. Eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não havia risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Eram 11 horas da noite quando entramos na casa e nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes nós três conversávamos bastante, quando ouvimos um estalo na madeira. Do lado de fora, todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda, que circulava toda a casa. O medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e meu novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho. Na madeira foi ouvido. Parecia que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeira grossa, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito, quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos um dos outros. Agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os outros dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com a voz embargada: lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela, de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela.
quando meu primo, um pouco descrente da história de que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que deveria ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede, buscando espiar pela fresta da janela. Ouvi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar nosso medo. Tentava entrar na casa, arranhando toda a grade da janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido. Eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou bem claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém, parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem na casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre, talvez uma onça, um porco do mato ou até mesmo uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora de nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada e em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Me chamo Gabriela. Vou contar meu relato a vocês. O dia em que a fera lobisomem tentou me pegar pela janela de minha sala. Morávamos em um sítio vizinho da cidade de Araxá, Minas Gerais. Naquela época, este sítio tinha o nome de Sítio Bela Vista. Meus pais sempre gostavam de sair à noite para a casa de amigos, parentes e outras pessoas. Sempre estavam passeando. Eu achava aquilo tudo chato. Não gostava de sair de casa, coisa de adolescente. Preferia ficar estudando, lendo histórias ou vendo TV. Essa era a minha rotina quando meus pais saíam de casa. Como a casa no sítio era muito bem iluminada à noite e tínhamos muitos cachorros bravos que ficavam soltos a noite inteira ao redor da casa, para mim não havia problema algum. Me sentia protegida. O tempo foi passando e eu sempre com a mesma mania. Meus pais saíam e eu ficava sozinha em casa, até altas horas da noite, mas isso mudou. Tudo aconteceu em uma noite. Era época de quaresma. Meus pais saíram, foram até a cidade, foram se divertir um pouco. Só iria voltar no outro dia. Fiquei à vontade, do jeito que eu queria. Para mim, eu estava no paraíso. Estudei ali algumas histórias, ouvi minhas músicas preferidas e por último fui ver alguns filmes. Foi aí que o problema começou. Eu já estava no segundo filme, quando eu adormeci no sofá. Dormi um sono meio pesado.
Acordei assustada, sentindo frio por todo o corpo, pois estava ventando muito e eu tinha deixado as janelas da casa todas abertas. Levantei rapidamente, ainda assustada, e apaguei as luzes da casa e por último desliguei a TV. Fui fechando as janelas da sala. Foi aí que vi algo que me assustou muito. Eram 3 janelas na sala. Quando fui fechar a última das janelas, vi uma criatura se aproximando e me afastei rapidamente. Me escondi atrás do sofá. Fiquei ali quietinha. Olhei pelo cantinho do sofá para ver se via algo. Pude ver que tinha uma criatura com a cabeça do lado de dentro da casa. Parecia que aquilo estava farejando o ar, como se estivesse procurando alguém. Como eu estava no escuro, atrás do sofá agachada, ali continuei quietinha. Mal respirava de tanto medo. Aquela criatura fazia grunhidos e dava alguns rosnados. Fazia barulho com o focinho e continuava farejando o ar. Aquela fera começou a entrar dentro da casa pela janela. Entrei em desespero. Comecei a querer chorar, gritar, sair dali correndo. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, aquela fera me mataria ali mesmo. Quando aquilo pulou para dentro de casa, parecia um cavalo, de tão pesado que era aquela fera. Seu pisado era forte e pesado. Aquele monstro começou a derrubar e quebrar tudo dentro de casa. Quebrava tudo que via pela frente. Aquela fera foi em direção aos quartos da casa, como se estivesse procurando alguém. Foi nesta hora que saí correndo e pulei a janela para salvar a minha vida. Se eu continuasse lá, com certeza aquela fera iria me matar. Ao pular a janela, entrei em desespero. Vi todos os cachorros de nossa família estraçalhados. Era tripa e cabeça de cachorro por todos os lados. E o pior de tudo, como eu não tinha escutado nada disso. Comecei a querer vomitar, mas me contive e continuei correndo. Me escondi dentro de um tambor de ferro que estava por meio de água. Ao entrar dentro desse tambor, a água aumentou e fiquei ali dentro, naquela água fria e gelada. Agachada dentro daquele tambor, só com a cabeça para fora, e rezando para que aquela fera não me achasse ali. De dentro do tambor, eu podia escutar aquela fera quebrando tudo e soltando uivos aterrorizantes. Não demorou muito, a fera saiu de dentro de casa. Aquilo estava muito furioso. Começou a correr em volta da casa, farejando o ar. Tenho certeza, aquilo estava me procurando. Quando aquele monstro vinha para o meu lado, que eu estava escondida, eu prendia a respiração e ficava debaixo d'água. Segurava o máximo que eu podia aguentar. Não demorou muito, aquele monstro foi embora. Fiquei ali, naquela água gelada, até meus pais finalmente chegarem. Ao avistarem meus pais, saí de dentro daquele tambor, toda molhada e tremendo de frio. Eles ficaram em desespero ao ver a casa daquele jeito, achando que algo tinha acontecido comigo. Quando me viram naquela situação, ficaram em desespero. Choramos muito. Me perguntaram o que tinha acontecido. Expliquei tudo direitinho.
Ficaram perplexos, me olhando. Eu podia ver nos olhos deles. Não demonstraram, mas não acreditaram em mim. Era muita informação para eles digerirem, ainda mais se tratando de uma adolescente de 16 anos. Nunca acreditaram em mim, mas eu nunca esqueci o que eu passei naquela noite, na minha infância. Para meus pais, eu sofri um trauma psicológico, por isso inventei essa história. Fiquei anos e anos fazendo tratamento com psicólogos que tentaram me convencer de todas as formas que nada do que eu vi era verdade, que aquilo tudo não passava de fruto da minha imaginação, que foram bandidos mascarados com fantasias que fizeram aquilo tudo. Hoje tenho 46 anos e sei muito bem o que eu vi. Boa noite, esse é meu relato.